Olá, tudo bem? Hoje é dia 29 e Bolsonaro ganhou a eleição ontem, né? E eu tenho aqui algumas coisas que eu preciso passar da parte do Senhor e algumas coisas que eu tenho segurado. Ainda na semana passada o Senhor me cobrou disso e falou que não era mais tempo de calar e que precisava realmente passar, né, uma mensagem para as igrejas. E ainda no início desse ano o Senhor falou comigo e ele me mostrou que o Bolsonaro ele ganharia a eleição e que após o Bolsonaro ganhar a eleição isso desencadearia uma guerra aqui no Brasil. Me deu várias visões também, né, onde eu via pessoas nas ruas se atacando, enfim. E foram coisas assim muito fortes que eu acabei segurando realmente, eu acabei me retraindo, né? Eu não quis passar isso. E no ano passado ainda teve algumas coisas que o Senhor me entregou também que realmente acabaram se cumprindo, mas eu também acabei me retraindo e esse ano o Senhor falou comigo e falou que não era mais tempo de se calar, né? E agora com o resultado das eleições eu já tenho, né, mais algumas coisas que o Senhor me passou e realmente chegou uma hora que não dá mais para se calar realmente, né? E eu tenho algo aqui que o Senhor me passou agora pro dia 31 de outubro. Ele me passou uma data e ele pediu para que eu escrevesse algumas coisas para que eu estivesse passando, e eu vou tá passando isso nesse vídeo, né? É uma profecia agora pro dia 31 de outubro. O Senhor me falou que o Senhor fala assim: que ventos fortes virão sobre o Brasil. Vocês, brasileiros, serão chamados de porcos. Muitos vão ver a face da morte e da tristeza. E nunca esquecerão dessa data. Serão dias de lamento e choro. Morrerão tantos quanto se pode colocar dentro de um estádio. Virão rumores sobre o país e vocês serão reconhecidos como terra maldita. Depois disso, haverão prantos e lamentações de todos os cantos. Mas depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre toda a nação, e ela será bendita e reconhecida como terra santa e separada. Vocês ficarão sem fontes de produtos naturais nestes dias ruins, e o comércio será escasso. O Senhor me passou essa mensagem e isso faz mais ou menos um mês e pouco, quando ele me passou essa mensagem do dia 31 de outubro. E junto ele me deixou um versículo que eu quero estar deixando aqui também, que é Isaías 51, que fala: ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscai o Senhor, olhai para a rocha de que fostes cortados e para a caverna do poço de que fostes cavados. Essas coisas que o Senhor tem me passado durante esse ano, basicamente assim, o que o Senhor tem me falado é que vão vir aí uns tempos difíceis aqui pro Brasil, que vão estar falando muito, né? O Brasil ele vai ser muito falado, e vai ser muito falado mal mesmo, vão falar mal do Brasil, né, em outros lugares, pelas coisas que vão estar acontecendo aqui.
E a gente já tem realmente visto muita coisa acontecendo, mas a tendência agora é que alguns dias que o Senhor me mostra é que durante alguns dias a situação ela vai piorar. E ele foi muito claro quando ele disse para mim que vem alguns dias de que primeiro precisam morrer algumas coisas para depois algo poder viver, né? Então, antes de algo se levantar, precisa derrubar algumas coisas, vai precisar acontecer um tempo aí de coisas ruins para que as coisas boas possam se concretizar aqui no nosso país. E ele tem me falado muitas coisas a respeito do Brasil, me falado que nós vamos ser reconhecidos ainda como terra de oração e adoração, que o Brasil ainda vai ser levantado como uma nação de que ora e adora. E só que é tão forte, sabe, o que ele me fala, o que ele me passou, porque eu tive duas mensagens que eu anotei, foram em dias diferentes, mas as duas elas batem uma com a outra. E ele fala que o Brasil vai gemer para depois poder se levantar, que tem gente que não vai aguentar e vai se suicidar. Tem pessoas que vão ser usadas para matar umas às outras. E aí ele falou mais uma vez, isso num outro dia. Vocês vão ser chamados e reconhecidos como porcos, mas depois os porcos profetizarão. Então primeiro vão ser chamados e reconhecidos como porcos. De alguma maneira ele me mostrou que o nosso país vão falar para fora que nós somos porcos. Vão falar do Brasil de alguma maneira como porcos, mas depois esses mesmos porcos vão ser usados para profetizar. E o Senhor me falou que as igrejas que estão desunidas vão cair aqui no Brasil e que só as igrejas unidas que vão restar, porque o Senhor está trazendo um novo tempo sobre as igrejas. E ele foi muito claro quando ele me disse que não é tempo mais de calar, não é tempo mais da igreja se calar, e que é um tempo de realmente a gente se levantar em oração e de deixar de lado essa questão de placa, essa desunião que existe hoje em dia entre as igrejas. E ele foi muito claro quando ele me disse que as igrejas que estão desunidas, elas vão cair. E ainda ele me falou assim: os meus olhos têm sido como lava e têm ardido, e acho que eu não tenho visto o que tem acontecido. Isso ele falando para as igrejas, que os olhos dele têm ardido, que ele tem visto o que tem acontecido dentro das igrejas. E ainda muitos, com tudo isso que tem acontecido, têm ousado questionar quem é esse Deus. E ele me falou assim, que em 2008 aconteceu, que em 2008 algo aconteceu, que ele mandou um aviso, mas quase ninguém compreendeu. Mas já naquela época tinha sido decretado o que estava para vir aqui para o Brasil. E ele falou assim: chegou o tempo, não posso esperar mais. Escolhi o Brasil para ser boca profética. Então o Brasil ele foi escolhido para ser boca profética nesses tempos. E se você for ver, muitas pessoas têm falado sobre um avivamento que está para acontecer aqui no Brasil, de algo tremendo que está para acontecer. Mas o Senhor ele foi muito claro quando ele me disse que para esse avivamento acontecer, algumas coisas vão ter que ser derrubadas, vai ter que morrer algo para isso poder viver. Então, para que esse avivamento possa vir, vai ter que vir arrependimento. E infelizmente vai ter que ter dor em alguns aspectos. E aí ele me falou muito claramente: para algo viver, tem que morrer. Para Cristo ressuscitar, primeiro tive que crucificar. Primeiro vem a falta, depois vem a bonança.
alguns vão se suicidar, outros vão se matar. Novamente ele repetiu a mesma coisa. E aí ele me disse: não é hora mais de calar. Vocês vão ser reconhecidos como uma nação de oração, que ora e adora. E isso vai ser como uma onda de avivamento, onde oração e adoração serão um estilo de vida e sairá como um avivamento para outras nações. Você tem noção do que é isso? O Brasil ser reconhecido como uma terra, como uma nação que ora e adora, e onde a oração e a adoração ela vem como um estilo de vida. E ele foi muito claro quando ele falou como um estilo de vida, que outros países vão olhar para o Brasil e vão querer copiar o que está acontecendo no Brasil, que outros países vão querer saber o que está acontecendo. Isso vai sair daqui como um avivamento, né? Vai sair daqui do Brasil como um avivamento, como uma onda de avivamento para outros países. Então, e o Brasil ele vai ser reconhecido como uma terra de oração e adoração, onde a oração e a adoração vai ser como um estilo de vida. É tão forte isso, porque é como se o Senhor me mostrasse assim: o Brasil ele não só sendo reconhecido em outras nações, mas também gente de fora vindo para o Brasil, não só para ver o que está acontecendo, mas também para copiar modelos, para vir buscar aqui coisas, para poder estar levando para o país deles. Então, assim, como um tempo que durante muito tempo a gente viu o Brasil sempre sendo levado por ondas de outros lugares. Então o Brasil é um país assim onde nós vemos reconhecer muito gente de fora, mas o Brasil dificilmente reconhece pessoas aqui dentro. Tanto que algo que o Senhor tem me falado muito é que aqui no Brasil os profetas têm sido mortos, as pessoas têm tentado matar os profetas, as igrejas têm tentado matar os profetas. E profetas de fora são reconhecidos, mas profetas daqui de dentro do Brasil não são reconhecidos e não são ouvidos. E o Brasil também copia muitas canções de fora, por exemplo, muitos louvores de fora, mas vem um tempo em que outros países vão copiar os louvores daqui, em que eles vão vir ver o que está acontecendo aqui. E a língua portuguesa ela vai ser conhecida, ela vai ser reconhecida, vão querer aprender a nossa língua. Então, né, esse tempo de que o Brasil teve sempre o Brasil que está querendo aprender línguas de fora, sempre valorizando mais outros países do que o próprio Brasil. E então vem um tempo onde outras nações vão querer aprender coisas daqui do Brasil, que eles vão querer aprender a nossa língua e vão copiar coisas daqui do Brasil para levar para fora, né? Isso é muito forte. E o Senhor me falou assim também, que depois disso, depois desse avivamento de oração e adoração, que é onde levantam pessoas que oram e adoram, né? Que as igrejas elas vão ser levantadas como, né, nesse movimento de oração e adoração. Virá também um tempo de sinais e maravilhas, onde gente de fora verá apenas para aderir ao movimento, né? Então vai ser algo que vai chamar muita atenção de gente de fora. E, né, pela adoração, pela oração, e aí o Senhor me passou alguns países: Venezuela, Índia, Paquistão, Afeganistão, Islã, Noruega. Ele me disse assim: eu faço dos pequenos grandes, faço aquele que não era ser. Durante muito tempo foi confiado coisas muito grandes
aos grandes. E ele fala assim, que durante muito tempo, ele confiou coisas muito grandes aos grandes. E ele chama estes de incrédulos. E ele fala assim, agora é um tempo que eu faço dos pequenos grandes. Então, foi isso que o Senhor me passou. E ainda ele me diz claramente, não tenham medo, não tenham medo, Brasil. Vocês são boca profética. E que vem um tempo aí de que onde o Brasil vai ser reconhecido como boca profética, né? O Senhor vai levantar jovens como profetas, o Senhor vai levantar igrejas que oram e adoram, pessoas que vão ser, que simplesmente vão se render a esse movimento de oração e adoração como um estilo de vida, né? Então é isso que eu queria estar passando, que eu queria estar deixando aqui para vocês, e vamos, né, estar realmente intercedendo pelo país, vamos estar orando para que Deus realmente coloque em nós um coração patriota, que eu creio que é um tempo onde realmente o que nós precisamos são de pessoas que tenham um coração patriota. Vamos estar orando pelo presidente, mas acima de tudo, que eu creio que realmente o Senhor levantou, né, esse novo presidente, levantou o Bolsonaro como um atalaia, né, nesses tempos, e vamos estar intercedendo, né, pela vida dele, mas também vamos ter certeza que quem está no controle é Deus, que nós também não podemos colocar nossa confiança totalmente em homens, né, mas que sim, a gente precisa vencer guerras nas regiões celestiais, que as guerras que nós precisamos vencer, ela vai ser realmente aqui em cima, né? Não adianta a gente tá todo mundo ali só protestando, fazendo discurso de ódio no Facebook, ou querendo levar pela própria força, mas que nós vamos realmente vencer, né, em regiões celestiais. Então que a gente possa ter esse consentimento, né, durante esse tempo, e que nós possamos estar realmente unidos, né, em oração, porque é um tempo onde o Senhor está convocando as igrejas, onde Ele convoca as igrejas para se reunirem em oração e adoração, e que isso já comece, né, a ser estabelecido como um estilo de vida nos nossos dias. Amém? Então é isso que eu queria estar passando, né, graça e paz, e que Deus nos abençoe. Amém? Só complementando aqui, que eu já tinha terminado até de gravar, mas eu acabei esquecendo de fazer um comentário. Alguns dias atrás, quando, né, nesses mesmos dias que o Senhor falou comigo essas coisas, né, a respeito das igrejas, eu tive também uma visão onde onde o Senhor me mostrava pessoas de dentro das igrejas com os olhos vendados. Então eram crianças, jovens, adultos, pastores, né, sacerdotes com os olhos vendados, com os olhos totalmente vendados. E o Senhor falava para mim que assim a igreja dele tem andado, que dessa forma os filhos dele têm andado, né, que não conhecem, não tem a revelação do Pai, né, são pessoas que estão andando totalmente vendadas ainda. E complementando isso, de que o Senhor falou desse tempo que vem aí sobre a igreja, onde as igrejas elas vão começar a caminhar numa união, numa visão diferente, porque durante muito tempo as igrejas estiveram andando desunidas, elas estiveram brigando por doutrinas, estiveram brigando por várias questões, e então foram pessoas realmente que são pessoas que realmente estão ali buscando, são pessoas que têm uma vida com Deus, mas em alguns aspectos ainda continuam com os olhos fechados. E o Senhor foi muito claro quando Ele me mostrou isso, e da necessidade de vir um novo tempo,
onde não só apenas nós temos a necessidade de sair e buscar pessoas que estão fora da igreja, né? De buscar pessoas que estão fora da igreja e trazer para Cristo, mas sim de abrir os olhos de pessoas que estão dentro da igreja, que já têm uma vida com Deus, mas que continuam sem a revelação de quem é o Pai. Pessoas que ainda não têm uma revelação do reino, pessoas que que ainda não têm um entendimento de quem realmente é o Pai. E Cristo, quando ele veio para trazer a revelação do Pai. E são pessoas que ainda estão com os olhos vendados com relação a isso. Então o Senhor foi muito claro comigo quando ele deixou essa mensagem.